Tem som que o corpo reconhece antes da cabeça. O torrão partido pela enxada é um deles, seco, cavo, com aquele estalo miúdo que diz tudo sobre o estado da terra. Diz que ela está com sede. Diz que o inverno atrasou de novo. Diz que o trabalho não espera homem nenhum, independente do que esse homem carrega por dentro. Eu estava ali havia horas naquela manhã. Saíra antes das 5, como sempre. Sem café, sem conversa, sem mais nada além dos meus próprios passos no barro escuro e do barulho dos pássaros que acordam antes de o dia clarear de vez. Esses pássaros que cantam no escuro, sempre achei que cantavam por hábito, não por alegria. Aprendi isso com o tempo. Tem coisas que a gente faz não porque quer, mas porque aprendeu que é assim que se atravessa o dia. Sou Leôcio Braga. Tenho 53 anos e vivo sozinho numa fazenda de 430 hectares no Cerrado de Minas, a 12 quilômetros de Palmeira do Norte. A propriedade se chama Vale do Horizonte, nome que meu pai escolheu quando comprou a terra, ainda jovem, ainda acreditando que o horizonte era uma promessa e não só uma linha que a gente nunca alcança. Ele morreu antes de completar 70. Minha mãe, antes dos 60. Fui filho único. Herdei a fazenda, herdei o nome, herdei o jeito de trabalhar em silêncio e guardar o resto. Miriam morreu há 3 anos. Numa quarta-feira de julho, às 3 da tarde. Hospital de Montes Claros. 7 dias de internação que pareceram um mês, cada um com seu próprio peso específico, como sacos d'água enchendo até arrebentar. Ela me pediu que saísse do quarto perto do fim. Disse que não queria morrer com o meu olhar em cima dela. Você ainda está tentando negociar com Deus, Leôcio. E eu não aguento ver isso. Saí, tomei um café no corredor. Voltei 18 minutos depois e ela já não estava. Nunca perdoei o café, nunca perdoei os 18 minutos, nunca perdoei Deus, mas essa é outra história, mais comprida e sem resolução. Antes de Miriam, houve nossa filha, Isabela. Chegou pequeninha demais, 2 meses antes do tempo. Ficou 11 dias. Eu ainda lembro das mãos dela, tão pequenas que cabiam inteiras na palma da minha. 11 dias é tempo suficiente para uma pessoa te entrar na alma. Tempo mais do que suficiente para deixar um buraco que não fecha. Esses são os pesos que eu carrego. Não todos, mas os maiores. Tenho o abandono do meu irmão Geraldo também. Partiu para Goiânia quando a fazenda estava difícil, disse que ia mandar dinheiro, nunca mandou, sumiu. Tem o julgamento dos vizinhos quando vendi parte do gado na crise de 2019. Ficaram com pena na cara e malícia no comentário. Tem a solidão que não é drama, é só fato. Acordo sozinho, trabalho sozinho, janto sozinho, durmo sozinho. Aprendi a fazer isso sem barulho. Homem que chora muito no cerrado, aprende na marra a guardar o choro para dentro. Não porque seja errado chorar, só porque ninguém explica onde colocar aquilo depois que sai. Naquela manhã, eu estava no pedaço mais árido da propriedade, mexendo numa terra que precisava ser virada antes da próxima chuva. O sol já subia firme. Os pássaros tinham calado. Só o som da enxada, o som da terra e o som do silêncio, que é diferente do silêncio de paz, é aquele outro tipo, o que fica esperando uma coisa que já sabe que não volta. Foi quando a porteira rangeu. Não me virei de imediato. Continuei trabalhando, mas uma parte de mim, a parte que aprende a ficar em alerta quando se vive sozinho, já estava ouvindo. O som não era do vento, não era do gado, era gente. Quando olhei, vi uma mulher parada do lado de fora da cerca, uma mala pequena ao lado dos pés, e a barriga, grande, inconfundível, o tipo de coisa que não deixa dúvida sobre o que é. Ela não acenava, não chamava por mim, só ficava ali, quieta, esperando. Aquilo foi o que me fez caminhar até ela. Não foi pena. Eu desconfio de pena. Pena faz o homem errar com as melhores intenções do mundo. Foi a quietude, a forma como ela esperava sem exigir. Aquilo me pareceu diferente do que eu estava acostumado a encontrar. Parei diante da cerca. Você está perdida? Não. Simples. Sem hesitação. Então o que está fazendo aqui?
esperando o senhor chegar mais perto para a gente conversar sem gritar. Fiquei em silêncio. Aquilo fazia sentido demais para contestar. Dei mais uns passos. Pode falar. Ela respirou. Uma respiração organizada, como quem vai dizer uma coisa que ensaiou, mas não de um jeito falso. De um jeito que já virou verdade de tanto repetir por dentro. Me chamo Cibel Navarro. Vim de ônibus até Palmeira do Norte e caminhei até aqui. Estou grávida de 8 meses. Não tenho para onde ir e preciso de um lugar para ficar. Observei ela. Tempo suficiente para entender o que via. O rosto não era jovem. Tinha uns 30 e poucos anos, talvez. Não era o rosto de quem acabou de cair no mundo. Era o rosto de quem já caiu antes e se levantou com os joelhos ainda sujos. Palmeira fica a 12 quilômetros daqui. Eu sei. Veio andando tudo isso? Vim. Por quê? Porque era o que precisava ser feito. Estreitei os olhos. E por que aqui? Ela demorou 1 segundo a mais do que antes. Porque eu sabia que existia. Não era mentira. Eu via isso. Mas também não era tudo. Olhei para a estrada. Para a casa atrás de mim, com as janelas fechadas como sempre, com aquele ar de lugar que respira de um jeito contido, como pulmão que aprendeu a usar menos ar. Tem hotel na cidade. Posto de saúde também. Para algumas situações, sim. Para a minha, não. Qual é a diferença? Aqui tem terra, tem trabalho. Posso ficar e merecer ficar. Fiquei quieto. Já tinha decidido que ia recusar. A frase estava pronta na minha cabeça. Formada, organizada, prestes a sair. Ia dizer que não era o lugar, que não era o momento, que eu vivia sozinho e assim ficaria. Então ela disse, se me deixar ficar, eu faço desta casa um lar, sem drama, sem apelo, como quem afirma um fato. Aquilo entrou, não forçou, não quebrou coisa nenhuma. Só ocupou um espaço que, sem que eu soubesse, estava aberto. Eu não entendi direito o que aconteceu. Ainda hoje, não entendo completamente. Mas sei que aquelas palavras chegaram num lugar que eu tinha fechado há muito tempo. Não com tranca, não com ódio, só com cansaço. E o cansaço, diferente do ódio, às vezes deixa uma fresta. Por alguns dias, eu disse antes de pensar melhor. Até você arrumar outro lugar. Tá bom. Simples assim. Abri a porteira e deixei Cibel Navarro entrar. A casa sentiu primeiro. Eu senti depois. No mesmo dia, havia cheiro de comida vindo da cozinha. Alho no azeite. Um cheiro que eu não sentia há tempo suficiente para que aquilo me parasse no corredor por um instante. Parado, sem entender direito o que estava sentindo. Entrei. Ela cozinhava como quem já conhecia o espaço. Abria armário, encontrava o que precisava, não perguntava onde estava cada coisa. Aquilo deveria ter me incomodado mais do que incomodou. Fiz sopa. Tinha o suficiente para 2. Não discuti. Nos sentamos à mesa. 2 pratos. Fazia tempo que aquilo não acontecia. Quanto tempo exatamente? Eu preferia não calcular. O silêncio entre nós dois não era vazio. Era novo. Uma qualidade diferente de silêncio. O tipo que ainda não sabe o que vai ser, mas já desistiu de ser angústia. Ela comeu devagar, com atenção, como quem sabe o valor do que está ingerindo, não porque estava com fome, embora provavelmente estivesse, mas como quem foi ensinado desde cedo que comida não se desperdiça e não se apressa. Quando terminou, levantou o prato. Pode deixar, eu disse. Não precisa. E levou para a pia. Aquela noite dormi mais fundo do que havia dormido em meses. Não sei porquê. Não tentei entender. Às vezes o corpo decide por conta própria o que a cabeça ainda não consegue admitir. Nos 3 anos que passei sozinho, aprendi a não reparar na casa. É uma coisa estranha de explicar, mas quem viveu assim, entende. Você vai deixando de ver o que está em volta. Não de propósito. A gente não acorda um dia e decide ignorar as paredes. É gradual. Uma janela que fica fechada porque o vento entrou e você estava cansado demais para abrir de novo. Uma prateleira que fica com poeira porque você não tem motivo suficiente para limpar. Uma cadeira que ninguém usa e que vai ficando encostada num canto até que você esquece que ela existia. A casa vai virando cenário. E você vai virando um homem que atravessa o cenário sem ver. Na manhã seguinte à chegada de Cibel, acordei mais cedo do que ela.
Levantei no escuro, como sempre, me vesti no escuro, fui até a cozinha no escuro. Mas quando cheguei lá, havia uma janela aberta. Fiquei parado na soleira por um momento. Não era grande coisa. Uma janela, mas aquela janela em específico, a janela da cozinha, que dava para o lado leste, eu não abria havia talvez 2 anos. Miriam gostava dela. Dizia que a luz da manhã por aquela janela era a única luz que não enganava. Uma luz honesta, ela chamava. Depois que ela foi, eu fechei e não abri mais. Não por decisão, por omissão, que às vezes é pior. A luz entrava diferente. Fiz o café em silêncio. Sentei. Olhei para a janela aberta por mais tempo do que tinha intenção. Ela apareceu uns 20 minutos depois, descalça no piso frio, com aquela barriga enorme que parecia pesar mais do que o resto do corpo dela junto. Mas andava firme. Não era o andar de quem carrega peso demais. Era o andar de quem aprendeu a distribuir o que não tem como largar. Abriu a janela. Eu disse. Estava com cheiro de fechado. Não era acusação, só observação. Estava. Ela pegou o café que eu tinha feito, o meu jeito, forte demais, sem açúcar, e tomou sem reclamar. Aquilo me disse alguma coisa sobre ela, embora eu ainda não soubesse bem o que. Nos dias seguintes, as janelas foram abrindo, uma por dia, quase sem que eu percebesse. Primeiro a da cozinha, depois a da sala, depois a do corredor que dava para o quintal. A casa foi se enchendo de ar, de um jeito que era estranho no começo. Como quando você fica muito tempo num quarto abafado e abre a porta e o ar fresco chega e o corpo não sabe bem se agradece ou estranha. Cibele não anunciava nada, não pedia licença, não perguntava se podia, fazia e esperava que eu dissesse se não podia. Aprendi rápido que aquele era o jeito dela. Não era arrogância, era eficiência. Uma mulher que pediu licença a vida inteira em lugares errados e aprendeu que pedir nem sempre protege. No 4º dia, ela foi até a horta. Eu estava consertando a cerca do pasto quando a vi agachada ali, barriga enorme, mãos na terra, avaliando o estado daquilo que havia anos eu não tocava. A horta de Miriam, canteiros secos, cheios de mato, com aquela aparência de lugar que desistiu de ser o que era. Fui até ela. Pode reanimar? Ela perguntou sem levantar os olhos. Você está grávida de 8 meses. Sei disso. Não é peso, é cuidado. Fiquei em silêncio, olhando para aquela terra seca. Miriam plantava tomate, coentro, cebolinha, jiló, quiabo. Sabia o nome de cada planta como se fossem conhecidas. Falava com elas, às vezes, não de um jeito maluco, mas de um jeito gentil. O tipo de gentileza que a gente reserva para as coisas que não podem responder e por isso precisam mais. Depois que ela foi, eu não tive coragem de mexer. E depois virou hábito não ter coragem. Você sabe o que estava plantado aqui? Perguntei. Cibele olhou melhor para os canteiros, passou a mão na terra. Tomate, com certeza. Ainda tem o torrão diferente onde estava o mourão de sustentação. Aqui parece que tinha alguma coisa de folha larga, quiabo, talvez. E aqui, ela apontou para o canto, tinha erva, manjericão ou alfavaca, pelo jeito que a terra ficou. Fiquei quieto. Como você sabe isso? Aprendi a ler horta. Ela se levantou devagar, uma mão no joelho. Minha avó dizia que terra não esquece o que foi plantado, que fica a memória nos grãos. Não respondi. No dia seguinte, voltei para a horta com a enxada. Ela apareceu 10 minutos depois com uma caixa de sementes que tinha comprado em Palmeira. Eu não tinha perguntado quando, nem como, nem com o quê, e ela não explicou. Trabalhamos em silêncio a manhã inteira. Ela ajoelhada nos canteiros baixos, eu quebrando os torrões maiores com a enxada. Não conversamos quase nada, não precisou. À noite, sentávamos na varanda. Não foi um combinado. Aconteceu na primeira noite, depois repetiu. Depois virou costume, sem que nenhum dos dois dissesse nada. O céu do cerrado tem essa qualidade de não deixar ninguém indiferente. Largo demais, escuro demais, cheio de estrelas que a cidade esconde. Olhar para ele de noite é uma coisa que ou consola ou aperta, dependendo do estado da pessoa. Naquelas noites,
Eu ainda não sabia bem o que sentia. Meu pai dizia que o céu do interior é mais honesto, ela comentou numa dessas noites. Por quê? Porque não tem excesso. Só o que é. Fiquei olhando as estrelas. Seu pai era do campo? Era. Morreu cedo. Disse aquilo sem variação de voz, não com frieza, com a calma de quem já processou a dor até ela virar paisagem. Conhecia aquela calma. Era a mesma que eu ouvia na minha própria voz quando alguém perguntava sobre Miriam. Quantos anos você tinha? 11. Uma pausa. E é suficiente para aprender o que ele sabia. Não suficiente para perguntar o que eu ainda não sabia que queria saber. Fiquei quieto. Você tinha família depois disso? Minha mãe. Por um tempo. Depois ela foi embora de outro jeito. Não morreu. Só foi. Ela olhou para o céu. Tem pessoas que vão sem sair do lugar. Você conhece esse tipo? Conhecia. Não disse nada. Na quinta noite perguntei sobre o pai do bebê. Não planejei a pergunta. Saiu. Ela ficou quieta por um momento. Não como quem está pensando na resposta. Como quem está decidindo o quanto da resposta vai dar. Não está na história. Não havia mágoa na voz. Havia decisão. O tipo de decisão que custou alguma coisa para ser tomada e que depois de tomada virou parede. Não insisti. Havia aprendido com os anos e com as perdas que tem perguntas que a gente não faz porque quer a resposta. Faz porque quer que a pessoa saiba que pode dar. Ela já tinha me dado o suficiente. No 7º dia, Dito veio. Sebastião Meira, Dito para todo mundo, era meu vizinho mais próximo e meu trabalhador nas épocas de colheita. Um homem de 60 e poucos anos, seco como pau de cerca, com o jeito direto de quem foi criado numa terra que não tinha tempo para rodeio. Chegou de manhã cedo, como de costume, para acertar o calendário da próxima capinagem. Quando entrou no terreiro e viu Cibel saindo da casa com um cesto de roupa para estender, parou. Ficou olhando. Ela o cumprimentou, um aceno simples, sem explicação. Ele me olhou, depois olhou para ela, depois me olhou de novo. Não disse nada na hora. Conversamos sobre a capinagem, sobre a terra do Pasto Norte que estava precisando de calcário, sobre a previsão de chuva que o rádio anunciava para a semana seguinte e que o céu ainda não confirmava. Quando estava saindo, ele parou na porteira. Navarro, disse devagar, como quem testa o peso de uma palavra. O quê? O sobrenome dela. Navarro. Ele coçou o queixo. Já ouvi por aí. Onde? Ele franziu a testa, não como quem não lembra, como quem está decidindo se fala. Não sei dizer certo agora, mas já ouvi. Deixou assim. Fui trabalhar, mas aquilo ficou. Aquele jeito que ele tinha dito não era curiosidade ordinária, era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que tem história por baixo. Naquela noite, na varanda, olhei para Cibel de um jeito diferente. Ela estava tricotando algo pequeno, uma peça branca, miúda, que eu não perguntei o que era, mas sabia. As mãos mexiam devagar, com aquele ritmo que não precisa de atenção, porque já virou memória muscular. Você conhece alguém daqui? Perguntei. Ela não levantou os olhos do tricô. Já conheci. Simples assim. Não continuou. E eu, que aprendi a respeitar silêncio como forma de fala, não insisti. Mas algo tinha mudado no ar entre nós. Não era desconfiança exatamente. Era atenção. A mesma atenção que se dá para a terra quando você percebe que ela guarda alguma coisa que ainda não mostrou. Uma nascente, uma pedra, uma raiz que vai fundo demais para ser ignorada. A casa estava diferente, eu estava diferente, e Cibel Navarro carregava uma história que, tarde ou cedo, ia precisar ser contada. Tem coisa que a terra guarda que não é semente. Aprendi isso novo, quando meu pai ainda vivia e a fazenda ainda tinha o cheiro de coisa que começa. Ele me levou uma vez até o fundo do Pasto Norte, uma área que não usávamos, cheia de cerrado fechado, com aquelas árvores tortas, do jeito que só o cerrado faz, crescendo como se cada uma tivesse tomado uma decisão diferente sobre para onde ir. No meio daquilo havia uma vala seca, funda, reta demais para ser natural.
Isso aqui já foi vala de divisa, ele disse. De quem? De uma família que não existe mais. Perguntei o nome. Ele demorou. Navarro. Eu tinha 17 anos. O nome não me disse nada na época. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, como a maior parte das coisas que a gente ouve antes de entender que precisava ter guardado. Lembrei daquilo na manhã depois da conversa com Dito. Fui até o fundo do Pasto Norte sozinho antes de o sol esquentar de vez. A vala ainda estava lá, mais rasa agora, tomada pelo mato, mas lá. A terra não tinha esquecido. Eu é que tinha. Fiquei parado ali por um tempo. Depois voltei para casa sem dizer nada. Ramiro apareceu 2 dias depois. Ramiro Assunção era o cartorário de Palmeira do Norte. Um homem pequeno, de óculos grossos e memória melhor do que qualquer arquivo que ele guardava. Tinha uns 70 anos e havia passado a vida inteira registrando o que acontecia naquele pedaço de Minas. Nascimento, morte, casamento, compra, venda, disputa. Tudo passava pela mão dele. Não era visita comum. Ramiro não saía do cartório sem razão. Chegou de carro, devagar, estacionou na sombra da mangueira e saiu com aquele jeito dele, calmo, metódico, como se cada movimento tivesse sido calculado antes de ser executado. Cumprimentou. Aceitou o café que Cibele ofereceu sem pestanejar, como se já soubesse que ela estava ali. Sentamos na varanda. Ela ficou em pé na soleira da porta, nem dentro nem fora. Ramiro tomou o café, olhou para ela por cima dos óculos e disse: "Você é filha de Eugênio Navarro." Não era pergunta. Cibele ficou quieta por um segundo. "Era," ela disse. "Ele morreu quando eu tinha 11 anos. Eu sei quando ele morreu. Eu registrei." Um silêncio comprido. "Também registrei a terra dele," continuou Ramiro. 240 hectares que faziam divisa com o Vale do Horizonte pelo lado norte. Terra boa. Comprada pelo pai de Eugênio, passada para o Eugênio quando o velho morreu. Eu ouvia aquilo e sentia alguma coisa se reorganizar dentro de mim. Como quando você está arrumando um cômodo e encontra um objeto que não sabia que tinha perdido. E depois que Eugênio morreu, eu perguntei. Ramiro colocou a xícara na beira da mesa com cuidado. Aí começa o problema. O problema tinha nome e sobrenome. Hélio Drummond, primo distante de Eugênio pelo lado materno. Homem que eu conhecia de vista. Alto, bem vestido para quem vivia no interior. Com aquele jeito de quem aprendeu que a aparência intimida antes que qualquer palavra precise ser dita. Quando Eugênio morreu e deixou a viúva e a filha pequena, Hélio apareceu. Primeiro para ajudar, era o que dizia. Depois, para resolver os papéis, porque a viúva não entendia de cartório. Depois, para administrar, porque mulher sozinha com filha pequena não conseguia tocar terra daquele tamanho sozinha. E assim foi indo, um passo de cada vez, cada passo apresentado como favor, até que a terra deixou de ser da família de Eugênio e passou a ser de Hélio Drummond. Tudo dentro da lei. Tudo assinado, tudo registrado. A mãe dela assinou? Eu perguntei. Assinou. Ramiro olhou para Cibele. Mas sua mãe tinha 32 anos. Estava de luto, estava com medo, e Hélio era homem que sabia o que estava fazendo. Tem assinatura que é livre, e tem assinatura que não é, mesmo que o papel diga que é. Cibele ouvia tudo aquilo com o rosto fechado. Não era raiva. Era a expressão de quem está ouvindo a confirmação de uma coisa que já sabia, e que ouvir confirmado dói de um jeito diferente de quando é só suspeita. Você sabia disso, eu disse para ela. Não era acusação, era constatação. Sabia o suficiente. Ela colocou a mão na barriga, um gesto inconsciente. Não sabia os detalhes todos. Sabia que a terra tinha sido do meu pai. Sabia que sumiu de um jeito que minha mãe nunca conseguiu explicar direito sem começar a chorar. E por que você veio aqui? Ela me olhou. Porque essa fazenda faz divisa com a terra que era do meu pai. Uma pausa. E por que eu precisava começar de algum lugar? O silêncio que veio depois daquilo era o tipo que fica pesando no ar, que ninguém quer romper porque romper vai cobrar alguma coisa de quem romper. Fui eu quem falou.
Você veio para reconquistar a terra. Vim para entender o que posso fazer. Ela me olhou sem desviar. Não vim te usar, Leôcio. Vim porque você é o vizinho, porque a sua terra encosta na terra que foi da minha família, e porque eu estava com 8 meses de gravidez e sem lugar nenhum. E isso também é verdade. Não é só pretexto. Acreditei. Não porque era ingênuo, porque ela dizia aquilo sem precisar que eu acreditasse, sem o tom de quem está vendendo. Dizia como quem está prestando conta porque acha justo, não porque precisa de aprovação. Ramiro pegou a xícara de novo, mesmo já vazia. Tem uma possibilidade legal, ele disse devagar. Uso capião. Se puder provar que a terra foi abandonada por Drummond por tempo suficiente, sem uso efetivo, sem pagamento de imposto, e a propriedade dele tem histórico disso, a base. Não é simples, não é rápido, mas a base. Quanto tempo? Ela perguntou. Para começar a mover, alguns meses. Para resolver, ele fez um gesto vago. Anos. Depende de muita coisa. Ela tem um filho para criar. Eu disse, sem planejar dizer. Os dois me olharam. Me vi sentado ali, na minha própria varanda, defendendo uma mulher que eu conhecia havia uma semana. Não me arrependi. Exatamente, disse Ramiro, como se aquilo tivesse sido o argumento que faltava. Por isso vim aqui pessoalmente e não mandei recado, porque tem coisa que precisa ser dita na frente das pessoas certas. Ele se levantou, ajeitou os óculos. Vou ver o que consigo levantar nos arquivos. Tem documento antigo que ninguém foi atrás porque ninguém sabia que precisava. Ele olhou para Cibele. Você vai precisar de um advogado. Tem uma defensora em Montes Claros que conhece esse tipo de caso. Não cobra caro para quem não tem. Não tenho quase nada, ela disse sem vergonha. Eu sei. Por isso falei quase. Ele foi embora devagar, do jeito que tinha chegado. Naquele dia não trabalhei à tarde. Fiquei sentado no banco de pedra que meu pai tinha colocado embaixo da mangueira, aquele banco que ninguém usa, mas que ficou porque tirar pareceria errar demais. Olhei para a terra, para o horizonte que meu pai achou que era promessa. Cibele ficou na horta. Trabalhava mesmo depois de tudo aquilo, abaixada nos canteiros, com as mãos na terra, com aquela concentração de quem precisa fazer alguma coisa física para continuar pensando. Fiquei observando ela sem que ela soubesse. Não era o olhar de antes, aquele olhar avaliador que eu tinha quando ela apareceu na porteira. Era outro tipo de olhar, o tipo que você dá para as coisas que começam a fazer parte do que você enxerga todo dia, e que você percebe que vai estranhar a ausência quando vier. Aquilo me assustou um pouco, não o suficiente para afastar, só o suficiente para notar. À noite, na varanda, o silêncio era diferente. Ela trazia peso novo, mas não trazia vergonha. Aquilo eu respeitava. A pessoa que carrega o próprio peso, sem tentar transferir, sem usar culpa como moeda, sem precisar que você a perdoe por existir. Você devia ter me contado antes, eu disse eventualmente. Sim, sem hesitação. Devia. Por que não contou? Ela ficou um tempo olhando para o céu. Porque eu precisava primeiro saber se você era o tipo de homem que ouve ou o tipo que já decidiu antes de ouvir. E chegou a uma conclusão? Cheguei. Não disse qual. Não precisou. Fiquei olhando as estrelas. Navarro, eu disse quase sem querer. Meu pai me falou nesse nome uma vez. Me levou até a vala de divisa lá no fundo do Pasto Norte. Me disse que a terra do outro lado já foi de uma família que não existia mais. Ela virou o rosto para mim. Quando foi isso? Eu tinha 17 anos. Ela fez as contas em silêncio. Meu pai ainda estava vivo. Estava. Aquilo ficou entre nós como uma coisa que não sabe bem o que é ainda. Nem coincidência, nem destino. Só o tipo de conexão que a Terra às vezes faz entre pessoas sem pedir licença. O meu pai e o seu, ela disse devagar, devem ter se conhecido. Devem. Quem sabe se conversavam naquela divisa? Quem sabe? O cerrado estava quieto lá fora. Uma coruja chamou longe uma vez e depois silenciou. Cibele colocou a mão na barriga outra vez. Ele se mexeu. Ela disse quase para si mesma. Não disse nada, mas olhei.
e senti alguma coisa que não sentia havia muito tempo. Não alegria, ainda não, mas a possibilidade de alegria, que às vezes é o suficiente para fazer o homem continuar. Tem uma diferença entre solidão e acostume. Demorei anos para entender isso. Solidão dói. Tem textura, tem peso, tem hora certa para aparecer. Geralmente de noite, geralmente quando o silêncio fica grande demais para caber dentro de 4 paredes. Solidão é uma presença que você não chamou. Acostume é outra coisa. Acostume não dói. Vai anestesiando devagar, como aquelas plantas do cerrado que soltam um leite que entorpece a pele sem você perceber que está sendo tocado. Você vai deixando de sentir a falta, vai deixando de esperar, vai ficando menos exigente, menos presente, menos vivo, e chamando aquilo de paz porque é mais fácil do que chamar pelo nome certo. Eu estava no acostume havia muito tempo. Não soube dizer quando a solidão virou acostume. Provavelmente foi gradual, como a horta que foi morrendo canteiro por canteiro, como as janelas que foram fechando uma por uma. Não foi decisão, foi omissão acumulada. Cybele entrou na casa havia 10 dias, quando eu percebi que o acostume estava rachando. Não de uma vez. Em pedaços pequenos, em horas específicas, quando o cheiro da comida chegava até o pasto e eu erguia a cabeça sem querer, quando ouvia os passos dela no corredor de madeira e o meu corpo relaxava um músculo que nem sabia que estava tenso, quando sentava à mesa e havia 2 pratos e aquilo parecia não só normal, mas necessário. Aquilo me assustava mais do que qualquer outra coisa. Não porque fosse errado, porque eu não sabia mais como lidar com o que não era errado. Na segunda semana, ela começou a ter dores, não de parto. Ela me garantiu isso com a firmeza de quem sabe a diferença. Dores nas costas, nos quadris, o peso da barriga puxando o corpo para frente de um jeito que o corpo já não aguentava bem. Eu disse que ela precisava ir ao posto. Já fui, na semana que cheguei, quando ainda estava em Palmeira. E tudo normal. Bebê bem posicionado. Ela se ajeitou na cadeira. Só precisa de menos peso e mais descanso. Então descanse. Ela me olhou como se eu tivesse sugerido que ela voasse. Tem coisa para fazer. Tem, e vai continuar tendo amanhã. Leôcio. Cybele. Ficamos nos olhando. Foi a primeira vez que eu disse o nome dela em voz alta daquele jeito. Não como informação, mas como resposta. Ela percebeu. Eu percebi que ela percebeu. Ela descansou naquela tarde. Fiquei trabalhando mais perto da casa do que precisava. Não disse isso para ela. Não havia nada para dizer. Mas fiquei. Dito voltou na quinta-feira. Desta vez não era sobre trabalho. Chegou no fim da tarde, quando o sol já estava baixo e a sombra da mangueira tinha crescido até quase chegar na varanda. Ele se sentou no banco de pedra, tirou o chapéu, colocou no joelho. Aquele gesto, chapéu no joelho, significava que o assunto era sério. Drummond sabe que ela está aqui, ele disse. Não fui me sentar. Fiquei de pé, encostado na coluna da varanda. Como? Interior tem ouvido em lugar que você não imagina. Ele rodou o chapéu na mão. Alguém de Palmeira comentou, chegou até ele. O que ele disse? Que vai aparecer, aquilo ficou no ar. Dito não era homem de exagerar. Quando dizia que algo ia acontecer, era porque tinha razão suficiente para acreditar. Não boato, não especulação, informação. Quando? Não sei, mas breve. Cybele sabe de algum risco concreto com ele? Risco concreto? Dito franziu a testa. Drummond não é homem de violência física, se é isso que você está perguntando. É homem de pressão, de fazer a pessoa sentir que não tem saída, de aparecer com advogado e documento e aquela cara de quem já ganhou antes de começar. Conhecia o tipo. E ela está grávida de 8 meses, sozinha, sem documento, sem advogado. Eu disse. Estava. Dito me olhou. Agora não está sozinha. Fiquei quieto. Ele levantou, colocou o chapéu de volta. Leôcio, eu trabalhei para seu pai antes de trabalhar para você.
Trabalhei para um homem justo, que tratava a terra e as pessoas com o mesmo respeito. Uma pausa. Você é igual a ele nas mãos e diferente dele nos anos que ficou trancado dentro de si mesmo. Não estou criticando. Estou dizendo que talvez seja a hora de deixar de ser diferente. Foi embora sem esperar resposta. Aquilo doeu de um jeito específico. O jeito que dói quando alguém fala uma verdade que você sabia, mas não tinha ainda ouvido em voz alta. Não contei para Cibele naquela noite. Fiquei medindo o peso daquilo. Ela tinha o direito de saber. Mas ela também estava com dores, estava cansada, estava num momento em que o corpo estava fazendo um trabalho maior do que qualquer trabalho de terra. Fiquei com aquilo guardado, pesando, e prometi para mim mesmo que diria no dia seguinte. Mas ela perguntou. Não sobre Drummond. Ela ainda não sabia daquela parte. Perguntou outra coisa. Estávamos na varanda. O costume de sempre, o céu de sempre. A coruja que às vezes chamava e às vezes não. Ela estava mais quieta do que o normal. Um silêncio diferente, mais fundo. Você tinha filhos? Ela perguntou. A pergunta chegou sem aviso, mas não era cruel. Era o tipo de coisa que pessoas que estão aprendendo uma ao outro perguntam quando o silêncio já é suficientemente confiável. Demorei. Tive. Uma. Ela ficou quieta, esperando. Isabela. A primeira vez que eu dizia aquele nome em voz alta em anos, sentiu estranho e certo ao mesmo tempo. Nasceu 2 meses antes. Ficou 11 dias. Cibele não disse que era uma pena. Não disse que Deus tinha um plano. Não disse nada que as pessoas costumam dizer porque não sabem o que dizer e precisam preencher o espaço. Ficou quieta. E aquele silêncio dela, aquele silêncio que não tentava consertar, foi a coisa mais gentil que alguém fez por mim em muito tempo. Miriam ficou diferente depois. Continuei sem planejar continuar. Não foi da cabeça, não foi loucura. Foi o tipo de diferença que acontece quando uma pessoa perde alguma coisa que não pode ser reposta e aprende a viver sem aquela parte. Ela continuou sendo ela. Só ficou com um cômodo a menos por dentro. Você também. Não era pergunta. Eu também. O cerrado estava quieto. Uma brisa passava de vez em quando, morna, cheirando a terra úmida de algum lugar distante que tinha chovido. O filho, ela disse devagar, com a mão na barriga. Você tem medo que eu vá embora. Aquilo me parou. Não porque fosse verdade que eu tivesse medo, mas porque eu não tinha ainda nomeado o que sentia, e ela tinha nomeado antes de mim, e a precisão daquilo era desconcertante. Tenho medo de muita coisa. Eu disse que era honesto sem ser tudo. Eu não vou embora, ela disse. Não da maneira que você está pensando. Você não sabe o que vou pensar. Sei mais do que você imagina. Aquilo ficou entre nós por um tempo. Depois ela disse mais baixo. Leôcio, eu vim para ficar. Não porque não tenho onde ir, isso era verdade, mas não é mais o motivo. Ela olhou para a fazenda, para o escuro do cerrado, para o horizonte que não se vê à noite, mas está lá. Vim porque esta terra precisa de gente que a respeite, e porque eu preciso de um lugar que respeite a gente. Engoli alguma coisa. Não era choro. Era o antecessor do choro. Aquela pressão no peito que fica quando a emoção é grande demais para caber e pequena demais para virar palavra. Tem uma coisa que preciso te dizer, falei então, sobre Drummond. Ela ficou imóvel. Contei tudo. O que dito tinha trazido, o que Drummond era, o que provavelmente viria. Ela ouviu sem interromper. O rosto fechado, não de medo, de cálculo. Aquele rosto de quem está avaliando o terreno antes de decidir por onde andar. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo longo. Eu já esperava, disse. Eu sei. Mas esperava mais tempo. Eu sei. Ela respirou fundo. Então precisamos nos preparar antes que ele apareça. Eu disse precisamos de volta para mim mesmo em silêncio. Aquela palavra com 2 incluídos. Precisamos, concordei. Naquela noite não dormi imediato. Fiquei deitado no escuro, ouvindo a casa respirar. O madeiramento antigo que estala no frio, o vento que passa pela fresta da janela que nunca fechou completamente,
o som distante de algum bicho no cerrado que eu nunca identifiquei, mas que ouço toda noite há décadas. E ouvi muito baixo do quarto que Cibele usava, o quarto que havia sido de visita e nunca mais foi usado depois que Miriam foi. O som de alguém que chora com cuidado, com aquela contenção de quem aprendeu a não ser ouvido. Fiquei quieto. Não fui bater na porta. Não era o que ela precisava. Ela não precisava de testemunha. Precisava daquele espaço, daquele quarto, daquelas paredes que finalmente guardavam alguma coisa viva. Mas fiquei acordado até o som parar. Que é o tipo de coisa que você faz quando uma pessoa passou a importar, mesmo antes de você ter decidido que importava. Drummond chegou numa segunda-feira. Eu estava consertando o telhado do paiol quando ouvi o carro. Um som diferente do que se ouve por aqui. Motor grande, asfalto no pneu, aquele ruído de quem chegou de longe e quer que você saiba disso. Desci a escada devagar, sem pressa. Homem que apressa o passo quando ouve carro de estranho, já entregou alguma coisa antes de abrir a boca. Ele estacionou na frente da casa. Saiu com um homem atrás dele. Mais novo, terno escuro, pasta de couro, advogado pelo jeito. Drummond eu reconheci de imediato, embora faz tempo que não nos víssemos. Continuava alto, continuava bem vestido para quem vive no interior. Continuava com aquela postura de quem ocupou espaço a vida inteira e aprendeu que o espaço dos outros também está disponível. Ficou parado no terreiro, olhando a casa, olhando a fazenda, olhando para mim. Leôcio Braga, disse, como se confirmasse uma informação. O mesmo. Faz tempo. Faz. Ele olhou em volta, com aquele jeito de avaliar que não é disfarçado, porque não precisa ser. Homem que tem mais do que você não precisa fingir que não está avaliando. Ouvi dizer que você está abrigando uma pessoa da família Navarro. Estou abrigando uma trabalhadora da minha propriedade. Aquilo chegou mais rápido do que eu havia planejado, mas saiu certo. Drummond me olhou, um olhar mais longo, recalculando. Posso entrar? Pode ficar aqui mesmo. O que precisar dizer, diz na varanda. Não era grosseria, era geometria. Dentro da minha casa, eu não saberia ao certo quem estava no controle do espaço. Na varanda, ao ar livre, com o sol em cima e a terra em volta, eu sabia. Ele aceitou sem comentar. Subiu os degraus, sentou na cadeira que eu não tinha oferecido, colocou o braço no encosto como se fosse dele. O advogado ficou em pé atrás com a pasta. Vou ser direto, disse Drummond. Agradeço. A mulher que está aqui tem um histórico complicado. Filha de um homem que devia favores que nunca pagou. Criada por uma mãe que assinou documentos livremente e depois quis voltar atrás quando ficou inconveniente. Ele abriu as mãos como quem apresenta um fato. Não sei o que ela te contou, mas essa história de terra injustiçada é coisa que a família Navarro cultiva há 20 anos, porque é mais fácil culpar do que aceitar. Ouvi tudo sem mexer o rosto. E você veio até a minha fazenda para me contar isso. Vim porque você está se envolvendo numa situação que não é sua. Um tom que pretendia ser amistoso, mas não chegava lá. Não tenho nada contra você, Leôcio. Nunca tive. Mas se você estiver ajudando essa mulher a construir algum tipo de processo, vai se meter num problema que não precisa. Que tipo de problema? Ele sorriu. Aquele sorriso que não chega aos olhos. O tipo burocrático, questionamento de divisa, revisão de registro de propriedade. Você tem tudo em ordem aqui? Ali estava. Não era a ameaça aberta. Era uma porta entreaberta para a ameaça. O jeito de dizer, eu posso complicar a sua vida sem dizer, para que você não possa usar a frase contra ele. Fiquei quieto por um momento. Então ouvi o passo atrás de mim. Cibele tinha saído pela porta da frente e estava parada na soleira. Não me avisou que viria. Eu não esperava. Mas estava ali, com a barriga enorme e o rosto fechado naquele jeito dela, olhando para Drummond com uma expressão que não era ódio e não era medo. Era reconhecimento, o tipo que você tem quando finalmente vê de perto aquilo que estava te assombrando de longe. Drummond a olhou. Por um segundo, só um. Algo passou no rosto dele que não era tão calculado quanto o resto.
Desconforto, talvez. Ou surpresa. Ou a consciência de que grávida de quase 9 meses era uma variável que ele não tinha considerado. Cybele Navarro, ele disse. Hélio Drummond. Ela respondeu igualmente. Ela desceu os degraus devagar e ficou ao meu lado. Não atrás, não à frente, ao lado. Você veio para quê exatamente? Ela disse. Vim conversar com seu anfitrião sobre... Eu ouvi o que você disse. Ela cruzou os braços abaixo da barriga. Veio intimidar. Cybele, começou ele, com aquele tom de adulto para criança. Não use esse tom. Simples, sem elevação de voz. Eu não sou mais a menina que ficava quieta enquanto você conversava com a minha mãe na sala e ela saía de lá sem entender o que tinha assinado. Cresci. Uma pausa. E aprendi a ler documento. O advogado atrás de Drummond se mexeu levemente. Drummond ficou quieto. Qualquer ação legal vai mostrar o histórico completo, continuou ela, incluindo o fato de que minha mãe tinha 32 anos, estava em luto há 3 meses, e assinou um instrumento particular sem assistência jurídica nenhuma enquanto você tinha advogado presente. Ela o olhou com aquela calma que eu já havia aprendido a reconhecer como a versão mais firme dela. Pode tentar complicar a divisa de Leócio, pode tentar muita coisa, mas agora tem uma defensora pública em Montes Claros com o nome da minha família e o arquivo do cartório de Palmeira está sendo revisado por alguém que conhece o que precisa procurar. Drummond ficou olhando para ela por um tempo, depois olhou para mim. Não disse nada. Levantou, ajeitou a roupa, desceu os degraus. O advogado foi atrás. Pararam no terreiro. Você está cometendo um erro, disse Drummond, mas não ficou claro para quem era a frase. Já cometi vários, eu disse. Esse aqui não parece um. Ele entrou no carro, o advogado entrou, o motor grande ligou, o pneu de asfalto virou na terra e o carro sumiu pela estrada. Ficamos na varanda por um tempo depois que o carro desapareceu. O silêncio era diferente. Não o pesado de antes dele chegar, mas um silêncio que vem depois de uma tensão que se foi sem virar catástrofe. O tipo que deixa o corpo sem saber bem se relaxa ou continua alerta. Você devia ter me chamado, eu disse. Não precisava te chamar. Ela se sentou na cadeira com cuidado. Você estava bem. Estava, mas você não precisava. Leócio. Ela me olhou. Essa é a minha briga. Você entrou nela por escolha, e eu respeito isso. Mas não vou ficar dentro de casa, esperando enquanto alguém fala sobre mim na minha frente. Não havia como contestar. Sentei no banco de pedra. Ele vai voltar, eu disse. Vai, com mais preparação. Ela olhou para a estrada vazia. Mas agora ele sabe que eu não sou mais aquela menina. E isso muda o cálculo dele. Fiquei quieto por um tempo. Você falou sobre a defensora como se fosse certo. Ramiro marcou a consulta. Semana que vem, se o bebê deixar. Olhei para a barriga dela. Vai deixar? Ela colocou a mão ali. Aquele gesto que ela fazia sem perceber, como verificação, como conversa. Ele está quieto hoje. Acho que ouviu a discussão e preferiu não participar. Aquilo me fez rir. Não foi planejado. Saiu. Um som pequeno, contido, mas real. E aquilo me pegou desprevenido, porque eu não lembrava a última vez que tinha rido de alguma coisa que não fosse por educação ou por hábito. Ela me olhou com uma expressão que eu não soube categorizar de imediato. Depois percebi o que era. Satisfação. Simples assim, como quem viu uma coisa que estava esperando ver. Naquela tarde, fui até o fundo do Pasto Norte. Não sei exatamente por quê. Fui de um jeito que a gente vai para as coisas quando o corpo decide antes da cabeça. Os pés tomando o caminho antes de você ter formulado a intenção de ir. A vala antiga estava lá como sempre, mais coberta de mato agora, mas a linha dela ainda visível se você soubesse o que estava olhando. Do outro lado, a terra de Drummond, abandonada, seca, com aquelas cercas caindo que não mentem sobre o descaso. Terra boa, apodrecendo por dentro de um papel. Fiquei ali em pé por um tempo. Pensei no meu pai jovem, no pai de Cybele que ele devia ter conhecido, que talvez tivessem trocado palavra nessa mesma divisa num dia que nenhum dos dois sabia que importaria para frente.
Pensei em Miriam, que amava essa terra e agora estava dentro dela em algum sentido que eu ainda não tinha feito as pazes. Pensei em Isabela, que ficou 11 dias e deixou um buraco com formato de coisa que não cresceu. E pensei em Cibele, que caminhou 12 quilômetros com 8 meses de barriga e uma mala pequena, e a certeza de que precisava chegar até algum lugar que valesse o esforço. Tem um tipo de coragem que não grita, que não aparece em história nenhuma, porque não tem o formato que a história costuma reconhecer. É a coragem de continuar depois de já ter perdido demais. Não com raiva, não com revolta, só com aquela teimosia quieta de quem decidiu que ainda não acabou. Eu tinha perdido isso em algum ponto dos últimos 3 anos. Não sabia que tinha perdido até ver em outra pessoa. Voltei para casa quando o sol já estava quase no horizonte, aquela luz alaranjada do cerrado que pega nas folhas dos pequizeiros e faz tudo ficar dourado por uns 20 minutos antes do escuro. Cibele estava na cozinha, cheiro de alho, de caldo, de algo que levava tempo no fogo. O tipo de cheiro que uma casa precisa para saber que está viva. Ela não me ouviu entrar. Estava de costas, mexendo numa panela, com aquela postura de quem estava num lugar onde se sentia no lugar. Fiquei parado na soleira da cozinha por 1 segundo. 2 pratos já estavam na mesa. Aquilo, 2 pratos. Aquele cheiro, a luz amarela da cozinha, a silhueta dela com a barriga enorme e os movimentos quietos. Aquilo chegou de uma vez, sem aviso, e apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Não era falta de Miriam. Ou era, mas não só. Era outra coisa também. Algo novo se formando em cima da perda, não apagando, mas ocupando espaço que a perda tinha deixado aberto. Eu não sabia ainda o que era. Não tinha nome para dar, mas era real. E real há muito tempo era uma palavra que eu não usava para falar de sentimento. Você foi longe, ela disse sem se virar. Ela sabia que eu tinha chegado. Fui até a divisa norte. Ela tampou a panela. O jantar está quase pronto. Eu vejo. Sentei à mesa. Ela se virou, me olhou por um segundo com aquele olhar que avaliava sem julgamento e voltou para o fogão. Leôcio, oi, obrigada pelo que fez hoje. Não fiz muito, fez o suficiente. Ficamos em silêncio por um momento. Amanhã preciso te pedir uma coisa, ela disse. Pode pedir. Me leva à Palmeira? Preciso ligar para a defensora. Meu celular não pega aqui e a bateria morreu. Posso te levar amanhã cedo. Tá bom. Ela colocou a panela na mesa. Sentou devagar com aquele esforço dos últimos meses de gravidez que ela nunca comentava, mas que eu via. O jeito que o corpo negocia com o peso. 2 pratos. Comemos. O silêncio entre nós era o tipo que já não precisa ser preenchido, que já aprendeu a ser companhia. E aquilo eu pensei, enquanto olhava para a janela aberta e para o céu que começava a escurecer do lado de fora, era o começo de uma coisa. Não sabia ainda o nome, não precisava saber ainda, mas estava começando. O bebê nasceu numa quinta-feira de madrugada. Não foi no hospital, não deu tempo. Cibele acordou às 2 da manhã, com as contrações já próximas demais. Aquele espaçamento que não deixa dúvida sobre o que está acontecendo. Bateu na minha porta com calma, me disse o que era, me disse o que precisava. Eu me vesti no escuro, liguei o caminhão, mas quando cheguei na sala, ela estava encostada na parede do corredor com uma expressão que me disse, antes de qualquer palavra, que Palmeira estava longe demais. Liguei para o posto. A enfermeira que atendeu, uma mulher chamada Geralda, que eu conhecia de vista, disse que ficasse calmo, que ia vir, que demoraria uns 40 minutos. 40 minutos é muito tempo. Cibele sabia disso melhor do que eu. Preciso deitar, ela disse. Ajudei ela até o quarto. Ela me guiou em tudo. Onde colocar a mão, o que buscar, como ficar. Eu obedeci sem questionar porque era claro que ela sabia mais do que eu sobre o que estava acontecendo e porque em momento assim o que um homem pode oferecer é presença e obediência, não opinião. Fiquei ali. Segurei a mão dela quando ela pediu. Não disse nada que não fosse necessário.
Ela respirava com aquela concentração de quem está fazendo um trabalho que exige tudo. Não gritou, não perdeu o fio. Ficou dentro de si mesma, de um jeito que eu respeitei profundamente, aquela capacidade de ir fundo sem se perder. O bebê nasceu antes de Geralda chegar. Veio ao mundo no quarto de visita da minha fazenda, naquela casa que havia ficado fechada por 3 anos, naquela cama que não tinha sido usada desde que Miriam ainda recebia a irmã nas férias. Veio chorando, um choro fino, forte, inconfundível, o tipo de som que não tem tradução, que não precisa. Segurei ele por um instante antes de passar para Cibele. Pequeno demais, enrolado naquela toalha velha que era a mais limpa que eu tinha encontrado no escuro, com o rosto franzido na novidade do ar. As mãos fechadas em punhos miúdos. Pensei em Isabela, não com dor aguda, com aquela dor velha que já faz parte da paisagem, que você carrega não porque não quer largar, mas porque largar seria uma forma de esquecimento que não está disponível. Pensei nela e ao mesmo tempo estava completamente presente naquele quarto, naquele momento, naquele bebê que não era ela, mas que era a vida, chegando do mesmo jeito irrevogável. Passei ele para Cibele. Ela o pegou com as 2 mãos e ficou olhando com aquela expressão que não tem nome em língua nenhuma. Exaustão e interesse ao mesmo tempo, o rosto de quem acabou de fazer a coisa mais difícil que já fez e sabe disso, e não precisa que ninguém confirme. Geralda chegou 20 minutos depois. Cuidou de tudo com a eficiência de quem já viu isso muitas vezes e sabe que competência é a melhor forma de respeito. Examinou o bebê, examinou Cibele, disse que estava tudo bem, aquele tudo bem médico que, quando vem, é a melhor frase que existe. Antes de ir, ela me olhou com um sorriso discreto. Não disse nada. Não precisou. Nos dias que se seguiram, a fazenda ficou mais quieta e mais viva ao mesmo tempo. Aquilo pode parecer contradição, mas não é. É o que acontece quando um recém-nascido entra num lugar. Ele ocupa o silêncio de um jeito diferente, não com barulho constante, mas com a possibilidade de barulho, com aquela presença que muda a qualidade do ar mesmo quando está dormindo. Cibele nomeou ele Caetano. Me contou enquanto amamentava, sentada na cadeira de balanço que eu tinha trazido do quartinho de ferramentas e consertado numa tarde, cadeira que havia sido da minha mãe e que ficara encostada sem uso desde que ela morreu. Caetano Navarro, ela disse, como quem testa o peso de um nome. Bom nome. Era do avô dela, do meu avô, o pai do meu pai. Uma pausa. Achei que ficava bem carregar isso para frente. Olhei para a criança, para a cara pequena, fechada no sono com aquela concentração que os recém-nascidos têm, como se dormir fosse o trabalho mais sério do mundo. Fica, eu disse. A consulta com a defensora aconteceu 2 semanas depois do nascimento. Fui com ela. Cibele não pediu. Eu disse que ia e ela não recusou, que era a forma dela de aceitar o que precisava aceitar, sem fazer de conta que não precisava. A defensora se chamava Doutora Patrícia Veloso, uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, mesa coberta de papel, aquele jeito de quem ouve com atenção real e não com a atenção performática que algumas pessoas confundem com escuta. Cibele contou tudo. A terra, o pai, Drummond, os documentos, a assinatura da mãe. Patrícia ouviu sem interromper. Fez anotações, fez perguntas específicas, cirúrgicas, o tipo de pergunta que só se faz quando se entende o assunto. No fim, ficou quieta por um momento. Tem base, ela disse. Não vou mentir para você que é simples. Não é. Mas o usucapião por abandono tem precedente e o histórico que você descreve, somado ao que o cartorário de Palmeira está levantando, cria uma fundação. Ela olhou para Cibele. Vai demorar. Pode demorar muito. Mas há caminho. Cibele ficou quieta. Quanto tempo? Se Drummond não contestar agressivamente, talvez 2 anos. Se contestar, ela fez aquele gesto vago que os advogados fazem quando não querem dar prazo. Mas ele vai contestar, eu disse. Provavelmente. Patrícia me olhou.
Mas contestação custosa para um bem que ele não usa é cálculo que às vezes muda no meio do processo, principalmente quando a parte contrária tem persistência e documentação. Saímos do escritório com uma pasta de orientações e um prazo para entregar os primeiros documentos. No caminhão, de volta para Palmeira do Norte, Cibel ficou olhando a estrada em silêncio por um tempo longo. Caetano dormia no banco de trás, num improviso de cobertores que ela tinha arrumado antes de sair. "Como você está?" eu perguntei, aliviada e assustada ao mesmo tempo. "É a combinação certa para essa situação." Ela olhou para mim de lado. "Você tem jeito de dizer as coisas." "Mau jeito, geralmente." "Não, jeito preciso." Ela voltou para a estrada. "Minha avó dizia que homem de palavra poucas é mais confiável do que homem de palavra muitas, porque palavra pouca tem que ser mais cuidada." Não respondi, mas guardei aquilo. Drummond não voltou pessoalmente. Mandou uma carta via advogado no fim daquela semana. Eu ali, junto com Cibel na mesa da cozinha, Caetano dormindo no cesto improvisado que servia de berço, o café esfriando entre nós. Era o tipo de carta que é escrita para parecer razoável enquanto contém ameaça. Linguagem de documento, termos técnicos, referências a possíveis ações. Eu conheço esse formato. Já vi em disputa de terra, já vi em cobrança de dívida. A intenção é fazer a pessoa sentir que o peso jurídico é grande demais para carregar. Cibel leu até o fim sem mudar a expressão. Dobrou o papel. "Vou mandar para Patrícia." "Vai, ele está com medo." "Está? Homem seguro não manda carta assim." Ela colocou o papel de lado. "Manda quando quer que o outro desista antes de começar." Pensei naquilo. "E você vai desistir?" Ela me olhou com aquela expressão que às vezes tinha, não de surpresa, mas de alguém que não esperava a pergunta por achar que a resposta já era óbvia. "Leôcio, eu caminhei 12 quilômetros com 8 meses de barriga. Não precisou completar. As semanas foram passando. A horta cresceu. Primeiro, os canteiros que Cibel tinha preparado. Tomate, coentro, cebolinha, como antes. Depois, ela foi além, numa extensão que eu nunca tinha usado, e plantou coisas que eu não reconhecia de imediato. Uma erva de cheiro forte que ela chamava de alfazema, um tipo de abóbora que a avó plantava, feijão de corda no espaldeiro improvisado com varas de bambu. Eu ajudava quando podia, não por obrigação, por vontade. Aquilo tinha se tornado uma coisa diferente do trabalho regular da fazenda. Tinha uma qualidade específica de trabalho que é feito por escolha e não por necessidade, que é a qualidade mais difícil de encontrar e a mais preciosa quando vem. Dito passou a aparecer com mais frequência. Não de propósito declarado. Sempre havia um motivo de trabalho. Mas ficava depois do expediente, tomava café, segurava Caetano com aquela hesitação que os homens velhos têm com o recém-nascido, como quem não quer quebrar, e depois segurava com mais firmeza. E ficava ali, quieto, com aquela expressão de quem está perto de uma coisa que ele não sabia que ainda precisava. Uma tarde, eu o vi ensinando Cibel a reconhecer o tipo de nuvem que anuncia chuva de verdade. Ela ouvia com atenção, Caetano no colo, enquanto Dito apontava para o horizonte e explicava com aquela autoridade de quem passou a vida olhando o céu para trabalhar. Aquilo ficou em mim por dias. Não é simples de explicar o que aquela cena fez. Era só 2 adultos conversando sobre nuvem. Mas era também uma coisa sendo transmitida, um conhecimento passando de mão. A fazenda ensinando sua própria língua para alguém que precisava aprendê-la. E aquela pessoa recebendo com a seriedade que o ensinamento merecia. A vida, pensei, às vezes se reorganiza quando você não está prestando atenção. Numa noite de abril, quando Caetano já tinha quase 6 semanas, Cibel me perguntou uma coisa enquanto estávamos na varanda. O costume de sempre, o céu de sempre. A coruja que de vez em quando chamava do cerrado escuro. "Você está bem com isso tudo?" "Com o quê?" Ela fez um gesto que abrangia tudo. A casa, o bebê que dormia lá dentro, ela mesma, a situação inteira. Pensei honestamente antes de responder. Estou melhor do que estava. Isso não é a mesma coisa.
Não, mas é o que tenho de verdadeiro para dizer. Ela ficou quieta por um momento. Eu sei que não pedi licença para entrar na sua vida. Pediu na porteira. Pedi para ficar alguns dias. Não pedi para tudo que veio depois. Olhei para o horizonte que não se via no escuro, mas que estava lá, que sempre estava lá, com ou sem luz para mostrar. Cybele. Eu escolhi as palavras com cuidado, do jeito que ela tinha dito que era o meu jeito. Essa casa ficou fechada por 3 anos. Não por escolha, por omissão, que é diferente e às vezes pior. Você abriu a primeira janela no primeiro dia. Ela ficou quieta. Não sei o que isso significa ainda. Continuei. Não tenho pressa para saber. Mas sei que essa fazenda está mais viva do que estava. E eu estou mais vivo do que estava. E essas duas coisas têm o seu nome no meio. Um silêncio comprido. Meu pai teria gostado de você, ela disse. O seu pai e o meu provavelmente se conheceram naquela divisa. Provavelmente conversaram sobre a mesma terra que você e eu estamos tentando devolver. Talvez a terra já soubesse disso. Só estava esperando. Ela me olhou de lado. Você acredita nisso? Não sei. Pausa. Mas o cerrado tem um jeito de guardar o que precisa ser guardado. Vi isso com o meu pai. Estou vendo de novo. De dentro da casa veio um som. Caetano acordando. Aquele chamado pequeno que ainda não é choro, que é só anúncio. Cybele se levantou. Na soleira da porta ela parou. Leôcio. Oi. Obrigada. E aquilo não era pela noite, não era pelo jantar, não era por coisa específica. Era pelo acumulado, pelos dias, pelas janelas abertas, pela porteira, pela mão segurada no escuro de uma madrugada que nenhum dos dois vai esquecer. Ela entrou. Fiquei na varanda. O processo vai demorar. Eu sei disso. Cybele sabe. Patrícia Veloso sabe e não mente sobre isso. Drummond vai contestar, vai usar o que tem, vai tentar fazer o peso da burocracia trabalhar por ele como sempre trabalhou. Tem dias em que aquilo pesa. A lentidão, a incerteza, o fato de que a justiça, quando vem, vem devagar e cansada. Mas tem coisa que não espera processo. A horta está crescida. A mesa tem 2 pratos, às vezes 3, quando dito fica para o jantar. As janelas estão abertas. Caetano dorme num berço de madeira que eu fiz numa tarde, com tábua de peroba que estava guardada no paiol há anos sem propósito. Miriam está enterrada num canto da fazenda que ela mesma escolheu, embaixo de um pequizeiro, num trecho do Pasto Sul com vista para o horizonte. Vou lá de vez em quando, não todo dia, não como obrigação ou culpa. Vou quando preciso ir, quando sinto que tenho alguma coisa para dizer ou só para ficar em silêncio perto dela. Fui lá numa tarde depois que Caetano completou 2 meses. Fiquei um tempo quieto. Depois disse, baixo, para ela e para ninguém. A casa está diferente. Uma pausa. Ainda está melhor. O vento passou pelo cerrado com aquele som de folha seca que arrasta. Um som que o cerrado faz há milênios e vai continuar fazendo quando eu não estiver mais aqui para ouvir. Não sei se ela ouviu, mas eu disse. Na noite do aniversário de 2 meses de Caetano, Cybele fez um jantar que levou a tarde inteira. Carne de panela com ora pronobis da horta, arroz com pequi que ela aprendeu com Dito, um bolo de milho que ela disse que era receita da avó e que o cheiro tomou a casa inteira de uma vez. Dito veio, Geralda também, a enfermeira do posto que virou visita depois daquela madrugada. Ramiro mandou dizer que não podia, mas mandou uma garrafa de cachaça boa e um bilhete que dizia apenas documento chegando semana que vem, que era a melhor notícia que podia vir embalada em bilhete. Sentamos em volta da mesa. Mesa que havia anos tinha um prato só. Caetano dormia no berço de peroba no canto da sala, alheio à celebração, fazendo o trabalho sério de crescer. Dito levantou o copo. Cachaça da garrafa de Ramiro. Para que brindamos? Ele perguntou. Olhei em volta. Para Cybele, que serviu sem parar, que riu de uma coisa que Geralda disse, que tinha na expressão aquela firmeza que eu aprendi a reconhecer como a versão mais inteira dela. Para Dito velho e seco e leal como pau de cerca boa. Para Geralda, que chegou de madrugada sem reclamar.
para casa aberta, com janelas que deixavam entrar a brisa morna do cerrado em abril. Para que fica? Eu disse. Dito concordou com a cabeça, sério, como quem recebe a frase pelo peso certo. Bebemos. Mais tarde, quando os outros tinham ido e Caetano tinha mamado e dormido de novo e a cozinha estava limpa, ficamos na varanda pela última vez naquele dia. O céu estava cheio. Tem chuva para a semana que vem, ela disse. Dito me ensinou a ver. Tem. Vai ser boa pro milho. E pro tomate. E pro tomate. Um silêncio que já não precisava de nada. Depois ela disse. Quando eu era criança e meu pai ainda vivia, ele dizia que terra boa não é a que dá mais. É a que dura. Uma pausa pequena. De que aguenta o ano ruim e ainda tem fôlego pro ano seguinte. Fiquei olhando o céu. O seu pai era sábio. Era. Ela olhou para a fazenda no escuro. Acho que ele ficaria feliz de saber que a terra dele vai durar. Não disse nada. Mas pensei que talvez os dois pais soubessem, lá naquela divisa, naquele dia que nenhum dos dois sabia que importaria, que a terra guarda o que precisa ser guardado, e que às vezes guarda as pessoas também.